Olá, que bom que você pode estar conosco, ouvindo este culto, recebendo a palavra de Deus. Eu quero saudar em especial os da nossa paróquia, a comunidade de Gaspar, do Gaspar Alto, que hoje também temos culto presencial, mas para você que ainda não se sente confortável, que de repente também tem algum problema e não pode estar presente conosco nos cultos, que bom que você pode ter essa oportunidade de ouvir e receber a palavra de Deus. Quero saudá-lo com o lema dessa semana, que está no texto de Isaías, capítulo 25, verso 9, que nos diz assim: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultamos e nos alegraremos. Que esta palavra de graça e de bênção possa nos acompanhar neste domingo, nesta semana, que essa palavra possa fortalecer os nossos corações. Nós estamos reunidos e celebramos este culto, no nome e na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu te convido a ter uma palavra de oração. Senhor Deus, amado Pai, nós te somos gratos porque podemos mais uma vez estarmos reunidos desta forma virtual, também pela nossa comunidade que já pode estar reunida presencialmente. Que o Senhor possa nos abençoar com a tua palavra, nos fortalecer, também nos chamar ao verdadeiro testemunho, ao aceitar o verdadeiro convite que tu nos faz de estarmos reunidos na tua presença, de fazermos parte deste povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe neste momento de ouvir e receber da tua santa palavra. Assim nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. A primeira leitura para esse nosso culto online está no livro de Isaías, o capítulo 25, dos versos 1 até o 9. Eu faço a leitura. Ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei, a ti louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abrando o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados.
Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Até aqui a leitura desta palavra. Céus e terras poderão passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe neste momento no ouvir e receber da sua santa palavra. Também faço a leitura do Evangelho prevista para a nossa pregação deste domingo. Evangelho conforme Mateus, o capítulo 22, os versos 1 até 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui a leitura da palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Nós lemos hoje mais uma parábola de Jesus. Se nós observarmos o Evangelho de Mateus, já no finalzinho do capítulo 21, Jesus conta 3 parábolas em sequência. A parábola dos 2 filhos, dos lavradores maus e das bodas. Jesus gosta muito de falar por meio de parábolas, e especialmente no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, também encontramos ele falando várias parábolas em sequência, e todas elas sobre o reino dos céus. Esta parábola que nós lemos hoje e ouvimos também compara com o reino dos céus. Agora Jesus novamente então conta essas parábolas e nós podemos ler e perceber que elas têm o mesmo assunto. Pessoas que parecem estar ligadas a Deus, que parecem ser pessoas corretas, mas que não estão honrando aquele chamado que receberam, não aceitam o convite para estar com Deus. Nas 3 parábolas, nós encontramos histórias de pessoas que esperavam uma certa atitude dos seus filhos, na outra os lavadores que não foram dignos daquele trabalho e ainda aqueles convidados que não foram para a festa. Relacionamentos que não estão de acordo com o esperado. Um pai que deu a tarefa para os seus filhos, mas um deles não foi sincero na sua resposta. O dono da vinha, que esperava dos lavradores uma certa atitude, serem homens justos e honrarem com a sua parte, mas isto não aconteceu. E por fim, este rei que deu uma grande festa, mas foi surpreendido com a recusa dos seus convidados e também com um convidado que não estava vestido da forma como se esperava para aquele momento. Quando Jesus vai contando essas parábolas, diante deles estão as pessoas mais importantes do tempo, as principais autoridades, sacerdotes, anciãos do povo, e ali Jesus traz esse discurso, parábolas duras, se nós formos lê-las e analisá-las. As 2 primeiras
repreendendo aqueles líderes por estarem fugindo da sua tarefa. Tarefa que o pai deu, que aquele dono da vinha deu e que não foi cumprida. E essa terceira, talvez muito mais dura, apontando para a recusa do convite de Deus, a recusa de participar desta festa. Nós vamos agora nos ater mais a essa terceira parábola, vendo um pouco dos seus detalhes, das bodas que o rei prepara para o seu filho. Eu creio que a maioria de nós já foi convidado para um casamento. Talvez um e outro ainda não foi, não teve essa experiência tão maravilhosa de ser convidado, receber um convite com o seu nome para aquele casamento. Mas quando nós recebemos um convite de casamento, o que nós sentimos no primeiro momento? Alegria. Todos querem ser convidados para uma grande festa, para um momento de celebrar com aquele casal, com aquelas pessoas. E nós podemos aceitar o convite, podemos também rejeitar este convite. Quando nós recusamos o convite, podemos simplesmente olhar ele e jogar ele num canto, não nos importarmos, não dar nenhuma explicação, simplesmente não aparecer naquela festa. Ou talvez a gente inventa uma desculpa se a gente não quer ir. Muito trabalho, preciso viajar, tenho os meus negócios, tenho que ficar em casa por tal e tal motivo. Ou talvez a gente seja até violento com quem nos entrega aquele convite, o que não é muito próprio de se fazer, mas assim foi com esses convidados desta festa, das bodas que o rei estava preparando. Uns não deram importância, outros inventaram desculpas, e outros foram violentos, maltrataram e mataram aqueles que estavam trazendo o convite. Outra atitude diante de um convite é, certamente, aceitá-lo. Aceitar esse momento e nos propor a participar desta festa. Mas também, ao aceitarmos, podemos agir de duas formas diferentes. Aceitamos e nos preparamos, buscamos a nossa melhor roupa, a nossa melhor forma, nos comportamos da melhor maneira que podemos, ou também podemos simplesmente ir à festa de qualquer jeito, sem nos preparar, sem pensar em algo diferente para aquele dia. E esta parábola é comparada com o reino dos céus, comparada com este momento de festa. O rei que faz o convite é o próprio Deus, e o seu filho, que é o dono das bodas, é Jesus Cristo. Nós somos os convidados para esta festa. Cabe a nós agora aceitarmos o convite ou não. A história que Jesus vai contar remete a dois momentos. Um momento dos convites, ou seja, antes da festa propriamente acontecer, e depois aparece um momento durante a festa onde é encontrado aquele convidado. Jesus começa relatando a maneira como as pessoas receberam o convite para aquele momento tão especial. Estar no reino dos céus é fazer parte desta festa de Deus. Somos convidados e aceitamos ou não estar ali. Não podemos entrar sem o nosso convite. Por isso existem os mensageiros que vão levar este convite até aquelas pessoas, a tantos quantos o rei determinou. Os primeiros convidados, diria que talvez os mais importantes, pois receberam esse convite por primeiro, simplesmente não queremos ir. Nós não vamos para esta festa. E o rei manda então seus servos saírem, convidarem outros. Também recusam, dão desculpas, não se importam com aquele momento. E eu me perguntei durante essa semana, ao fazer esta meditação, será que de alguma forma nós somos esses também? Somos essas pessoas que recusam o convite de Deus sem pensar muito sobre aquele momento? Temos a oportunidade, recebemos a palavra, estamos ouvindo, mas viver isso, aceitar isso, querer nos envolver um pouco mais, não. Preferimos ficar no nosso canto, deixar aquele momento passar. Talvez olhamos aquele convite e pensamos, isso não tem importância nenhuma para a minha vida. Estes são aqueles que têm agora a oportunidade de receber um belo convite, mas não consideram isso de forma alguma importante. Eu me arrisco até a comparar essas pessoas com aqueles que não se importam com a palavra de Deus, que ela não tem nenhum significado na sua vida. Nada relacionado com a fé cristã, para algumas pessoas é importante. Eu mesmo sou mais importante, a minha vida pessoal, as coisas que eu quero fazer, que
que eu determino é que valem mais. Será que nós somos assim? Estes que foram convidados, mas temos desculpas, uma melhor que a outra. Hoje não, os afazeres da vida, o dia a dia tão corrido, tudo se torna mais importante do que aceitar este convite para estar nessa festa, para estar no reino de Deus, para fazer parte, para aceitar o chamado deste rei. Ou talvez agimos ainda pior, como este terceiro grupo que foi convidado e agiu com violência, recusando o convite, agindo com violência contra aqueles que foram convidados, matando e maltratando os mensageiros. A história do cristianismo segue desta forma, com perseguição para os primeiros cristãos, com perseguição ainda hoje em alguns países, mas ninguém é obrigado a aceitar o convite. E esses, além de não quererem aceitar, são violentos. Será que somos nós? Será que este é eu, você, que além de não aceitar, é maldoso com quem faz parte, maldoso com quem quis aceitar, com quem está fazendo aquele convite? Será que somos assim? Tantos pensamentos, sentimentos, para descobrirmos onde nos encaixamos nesta história. Será que somos aqueles que recusam a mensagem de Deus? Eu imagino que não, tenho quase certeza que não, porque senão você não estaria aqui assistindo esse vídeo, tirando o tempo do seu dia para ouvir essa mensagem. Aquele que ouve a mensagem de Deus, já é aquele que deu o primeiro passo para aceitar o convite da palavra de Deus e deixar ela nos transformar. Aqueles que estão presentes na igreja também tiraram este momento para ouvir e aceitar esta palavra. A parábola continua, ela não termina ali. Diz, reuniram bons e maus e encheram a sala do banquete de convidados. Creio que nós somos esses que aceitaram o convite, que viemos participar e estamos enchendo a sala do banquete do rei e do seu filho. E em dado momento, o rei então vai até a festa para saudar os seus convidados, para fazer aquela recepção aos seus convidados. E ali ele encontra uma pessoa que não está vestida da forma adequada, não está com as vestes nupciais. E o rei expulsa aquela pessoa da sua festa e diz que ela deve ser lançada onde há choro e ranger de dentes. Hoje, se nós somos convidados para uma festa, nós sabemos a maneira como devemos nos portar. Se é uma festa de casamento, é uma roupa, um comportamento. Se é um churrasco na casa do nosso melhor amigo, outra roupa, outro comportamento. Cada um pede uma maneira correta de nos comportarmos. E esta festa pedia uma veste nupcial, que era a maneira correta de estar naquele momento. E todos haviam respeitado, menos um homem. Aquele homem não estava vestido da forma adequada. E esta parte final da parábola se refere a nós, Igreja de Jesus Cristo, que aceitamos o convite, estamos ouvindo e recebendo a palavra, mas nem sempre vivemos de acordo com este momento. Nem todos vestem a veste nupcial, a veste adequada. Não era segredo a roupa que se esperava para o momento, todos sabiam. E é possível, até pela tradição da história, que aquele rei tivesse enviado roupas para os seus convidados. É possível que os convidados que, ao aceitarem participar da festa, haviam recebido uma roupa especial para participar. Os reis tinham esse costume de enviar as vestes para os seus convidados. Se este homem recebeu uma roupa ou não, nós não sabemos, mas se esperava dele que ele pudesse estar vestido da forma adequada. E quando o rei vai falar com ele, como você entrou aqui sem a veste? Ele não diz nada. Ele não tem nem palavras para se defender. Ele não sabe o que dizer. Pessoas que aceitam fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, aceitam estar com Jesus, ouvir a sua palavra, meditar nela, sabem que existe um Deus, Criador do céu e da terra, mas que não se comportam da maneira como devem, da maneira como Deus espera que nós nos comportemos. Simplesmente aceitar um convite e participar de qualquer maneira não garante estarmos até o final daquela festa com aquele rei realmente celebrando e festejando. Para fazer parte de fato do reino dos céus, nosso coração, nosso corpo, nossa alma,
toda a nossa mente deve estar presente naquele momento. Ter o nome de cristão, mas não ser um cristão verdadeiro, é como estar nessa festa e não estar com esta roupa adequada. Muitas comparações na Bíblia com esse traje, com uma roupa nova, com vestir-se com uma vestimenta adequada. Quando encontramos paz, perdão, reconciliação, quando encontramos Jesus, encontramos esta nova vestimenta. Não é simplesmente um novo traje, mas uma nova maneira de viver. E a vestimenta que Jesus, que Deus espera de cada um de nós, é o próprio Jesus Cristo. Ele é a nossa veste nupcial. Ele que nos faz entrar e participar desta grande festa. O seu amor, o seu sangue derramado na cruz, vem e nos limpa e nos purifica de todo o pecado e nos reveste com esta veste nupcial, nos reveste de honra para estarmos na presença de Deus sem medo de sermos expulsos daquela festa. Jesus é a minha, é a sua veste nupcial. O apóstolo Paulo vai nos deixar claro isso em alguns trechos das suas cartas, e eu destaco apenas um verso, Gálatas 3, 27, que nos diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Nós somos batizados em nome de Jesus, em nome de Cristo, por isso somos revestidos dele. Sem Jesus, nunca poderemos nos portar de forma adequada para estar na presença de Deus, pois somos pecadores e desobedientes. Somente entrar para a festa do Filho, sem valorizar o que este Filho fez por cada um de nós, é não honrá-lo. Precisamos sempre considerar, tentar, mesmo que nós muitas vezes não consigamos viver da maneira mais digna possível para honrar o Filho, honrar aquele convite especial feito pelo seu Pai. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, seja na igreja, seja em casa, no seu momento de oração, nos colocamos como aqueles que aceitaram o convite de fazer parte desta festa, a festa da ressurreição, para fazer parte da festa do reino dos céus. E por isso, precisamos honrar aquele que nos convida. Muitas vezes nós esquecemos disso. Esquecemos que a palavra de Deus é para todos os dias, não só aos domingos. Que a palavra de Deus é para todas as horas, não só as horas de aflição. Que a palavra de Deus é para toda a vida, não só lá na eternidade. Quem não honra e não vive com Deus, não está revestido de Cristo hoje e não entrará no reino dos céus. Será como este homem, que não tinha nenhuma desculpa, que não tinha nem palavras e foi expulso daquela festa. Que Deus nos ajude a compreender a sua vontade, a honrá-lo de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, através de Jesus Cristo e da fé que temos nele, para sermos recebidos nesta festa da salvação, para sermos revestidos desse Jesus Cristo e estarmos na presença de Deus íntegros, com todo o nosso ser, para que possamos honrá-lo com toda a nossa vida. Assim que Deus te abençoe, que Deus te guarde e esteja contigo também nesta semana. Amém. Justiça e sangue de Jesus, vestes de honra minha luz, são a defesa e alento meu, levo-os comigo para o céu. Quando em tristeza e provação, vou bem seguro em sua mão. Cristo me pode bem valer, por sua morte de viver. Enquanto aqui eu estiver,
justiça e sangue de Jesus. Quando humilde aqui desceu, veio em resgate ao povo seu, desce humano e por amor a própria vida ofertou. Honra e glória ao nome teu, Filho unigênito de Deus. Tua piedade que é sem par, sempre nos venha sustentar. Nós queremos trazer alguns avisos para a nossa paróquia. As ofertas deste culto se destinam para o nosso sínodo e os trabalhos que ele tem. Então você pode olhar aqui na descrição do vídeo, também saber para onde as suas ofertas estão sendo enviadas, o número da conta, a forma como você pode fazer também esta sua doação. Os nossos cultos presenciais já retornaram, então no próximo domingo, dia 18 de outubro, nós temos novamente culto às 9 horas da manhã, e neste culto nós vamos ter assembleia. O culto será um pouco mais curto, e ao final, então, vamos ter um momento da assembleia com prestação de contas, com alguns avisos gerais, e ainda com a eleição da nova diretoria para o ano de 2021-2022. Então, se você quer fazer parte desse momento, também é bem-vindo para estar conosco naquele domingo. Nesse domingo, nós estamos celebrando em nossas comunidades a Santa Ceia, momento especial de estar também com a palavra de Deus e receber o corpo e o sangue de Cristo. Se você não pôde vir ao culto, tem desejo de tomar a ceia ou não se sentiu à vontade para estar na igreja, nós podemos levar também a ceia na sua casa. Nos envie uma mensagem ou para nosso secretário ou para um dos pastores, para que a gente entre em contato e marque um horário para estar na sua casa, trazendo também esta graça de Deus para todos nós. Nessa segunda-feira nós temos um feriado, então a nossa secretaria vai estar fechada. Retornamos normalmente na terça-feira à tarde, a partir das 14 horas. Dia 8 de novembro, nós vamos ter um churrasco em formato drive-thru. Você pega e leva para casa. Já estamos vendendo os ingressos de forma antecipada. No dia, nós não teremos a venda, só antecipadamente, ao custo de R$40. Então, você pode reservar, pode já ir vindo buscar na secretaria. E também temos o sorteio da rifa naquele mesmo dia. Então, você vem aqui, compra o seu churrasco, ouve o sorteio da rifa, já se alegra talvez em receber aquele prêmio, traz também as rifas que você já vendeu durante a semana e podemos participar desse momento também em comunidade, dia 8 de novembro. Eu quero te convidar então a termos um momento de oração final, colocarmos nossos pedidos, nossos desejos na mão do nosso Deus. Nós oramos pelas pessoas também da nossa comunidade que estão doentes, que precisam da mão de Deus. Te convido a orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela palavra que podemos ouvir na pregação do Teu Evangelho. Que possamos a cada dia viver o nosso batismo, aceitar o convite para a Tua festa e participar, revestidos de Cristo, com humildade e coração disposto a Te honrar. Somos gratos porque através da Tua morte na cruz, o Senhor nos concede uma vida nova e podemos ser justificados diante de Deus e reconciliados contigo. Pedimos, fortalece a nossa fé, dá-nos a cada novo dia coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Sabemos que o Senhor nunca nos prometeu livrar-nos das tribulações, mas prometeu estar conosco. Por isso nós te pedimos, vem estar ao nosso lado. Lembra-te das pessoas que estão aflitas, enfermas, enlutadas e entristecidas. Cuida também dos cristãos que são perseguidos por causa da fé em tantos lugares do mundo. Cuida dos que sofrem com guerras, fome, violência. Cuida da nossa igreja e de nossa comunidade, também das nossas famílias. Nós te pedimos, mantém-nos sempre unidos a Ti. Tudo mais que temos nos nossos corações, situações que nos preocupam ou alegrias, deixamos em Tuas mãos, sabendo que o Senhor sempre ouve a nossa oração e assim oramos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu te convido a receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós possamos servir ao nosso Deus com muita alegria e aceitar de coração o convite que Ele nos faz para fazer parte desta grande festa. Deus te abençoe e tenha um abençoado fim de semana, um abençoado feriado.